calados por períodos de paz. E desses períodos preocupantes, surge o combustível que nos impulsiona de volta aos campos de batalha. Os custos destas guerras são impressionantes, mas às vezes o preço para manter a paz ou para não ir à guerra pode ser ainda maior. A guerra é horrível, mas às vezes é necessária para proteger a sociedade, os direitos humanos e a liberdade. Nesta série, nós contabilizaremos o preço monstruoso desses 100 anos de conflitos. Custos econômicos, sociais, ambientais e humanos. A guerra para encerrar todas as guerras foi apenas o início. Agora, um novo conflito combatido com armas de poder inimaginável explode pelo mundo. 6 anos de guerra total, batalhas implacáveis em terra, mar e ar. E mais uma vez o destino da democracia está na balança. Tudo a um custo além da compreensão. Esta é a Segunda Guerra Mundial. Eu sinto a necessidade de questionar seriamente por que as pessoas sempre têm de odiar uma outra e empunhar espadas. Por que todos nós temos de passar a primavera de nossas vidas em uma miséria como essa? E tudo em vão? É totalmente insuportável ver estes jovens talentosos serem mortos um após o outro. Na Segunda Guerra Mundial, 20 a 25 milhões de soldados morrem em batalha ou como prisioneiros de guerra. E incompreensíveis 50 ou 60 milhões de civis são mortos por bombardeio, crimes de guerra, genocídio, fome e doença. Assim como 20 milhões de chineses e pelo menos 25 milhões de cidadãos soviéticos morrem. Os poloneses perdem por volta de 17% de toda a sua população pré-guerra. 6 milhões de judeus são mortos. O que surpreende sobre a Segunda Guerra Mundial é o custo dos 65 milhões de mortos, sem mencionar os custos psicológicos e emocionais pelos quais estes países passaram. Uma estimativa é que a guerra custou 4 trilhões de dólares, mais de 70 trilhões de dólares na moeda de hoje. Isso é quase 6 vezes mais do que o custo total da Primeira Guerra Mundial. Como é possível que apenas 20 anos após as mortes de 20 milhões de pessoas na Primeira Guerra, nações estejam dispostas a entrar em guerra novamente? A Primeira Guerra Mundial levou ao nascimento do primeiro regime comunista do mundo na Rússia e às revoluções esquerdistas na Alemanha e na Áustria. A derrota alemã desencadeia uma crise econômica terrível e um forte senso de humilhação que impulsiona o Partido Nazista ao poder em 1920 e 1930. Se há uma lição poderosa dos anos 20 e 30 é a conexão entre a crise econômica e o que eu descreveria como uma virada autoritária, um desejo de autoritarismo político. Em 1921, a Alemanha paga 33 bilhões de dólares em indenizações, cerca de 440 bilhões hoje.
O governo alemão paga somente 20% disso antes de cancelar os pagamentos em 1932. Mas foi o impacto da devastação global da Grande Depressão de 1929 que realmente permitiu ao Partido Nazista subir ao poder. Não é que a Grande Depressão causou o nazismo. É que a Grande Depressão aniquilou a paz frágil e abriu de novo o espaço para que as elites conservadoras se unissem aos radicais. E isso é verdade em vários lugares ao redor do mundo. A mensagem simplista de nacionalismo extremo do nazismo, anticomunismo e antissemitismo tem apoio maciço no início dos anos 30. Em 1933, Hitler chega ao poder como chanceler e logo estabelece sua ditadura. Japão e a Itália assumem ao nacionalismo agressivo depois da Primeira Guerra Mundial. Muito embora ambos façam parte da aliança vencedora, eles não receberão todo o território que desejavam. Apesar de grandes programas de industrialização, ambos os países ficam atrás de outras grandes potências em seu PIB global e produção industrial. As potências ocidentais não aceitaram o Japão como uma grande potência internacional. Esse foi o grande problema para os japoneses. E eles disseram, ok, nós temos agora que encontrar outra saída. Nós temos que mostrar ao mundo que somos também uma grande potência. A estratégia de guerra dos japoneses foi conquistar espaço para o seu próprio povo viver. Em 1935, a Itália invade a Etiópia. Em 1936, Itália e Japão se juntam à Alemanha nazista, formando o eixo. Mas muitos países estão despreparados depois de seguirem uma política de desarmamento em 1920. A crise econômica da Inglaterra os leva a um corte em seu orçamento de defesa e em 1932 eles gastam 1/7 do que foi investido em 1919. A situação é similar nos Estados Unidos. A Grande Depressão atinge a América de maneira incrivelmente dura. O desemprego alcança 25% e mais de 11 mil bancos vão à falência. Durante a maior parte da década de 30, os gastos federais se concentram na reconstrução doméstica e não na defesa. Em 1939, a Força Militar da América é apenas a 19ª no ranking mundial e apenas 1,5% do PIB é destinado aos gastos militares. 1,4 bilhões de dólares nos valores atuais. Se você olhar para o orçamento da defesa de 1932 a 1940, logo antes da guerra, era de 710 milhões de dólares. Era baixo, bem baixo. Em contraste, a Alemanha nazista é a sociedade incrivelmente militarizada. Em 1939, ela destina um montante de 23% do seu PIB para gastos militares. Um número equiparado apenas pelo Japão Imperial. A Itália fascista também dobra seu gasto com defesa de menos de 4% do PIB no início dos anos 30 para 8% depois de 1935. Na Alemanha, a militarização ajuda a impulsionar a recuperação econômica após a depressão. No fim dos anos 30, a preparação para a guerra permite que o regime nazista zere o desemprego. Estrategistas militares, economistas, políticos. O que eles aprenderam com a Primeira Guerra Mundial é que a economia foi fundamental para a vitória. Você tinha de criar uma autossuficiência, uma economia de guerra sustentável para produzir armas para vencer a batalha. Com a ameaça de guerra, as democracias europeias também começam o rearmamento. O mundo realmente começa a se armar para a guerra nos meados de 1930. Você pode realmente ver a economia global mudando drasticamente em direção a uma corrida armamentista a partir de 1936, atingindo o pico no início de 1940. A Guerra Civil eclode na Espanha em 1936 e os países democratas não estão dispostos a entrar em guerra contra o fascismo. Os Estados Unidos permanecem neutros a essa altura, então nós poderíamos ter parado o fascismo mais cedo, se nós tivéssemos aprendido as lições da Primeira Guerra, mas também não teríamos nos retraído no cenário mundial tanto quanto fomos. O custo de não termos entrado na guerra no início foram 65 milhões de pessoas mortas. Uma boa parte do mundo foi engolido por uma guerra que poderia ter sido evitada.
Em 1938, a Alemanha de Hitler ocupa a Áustria e depois grande parte da Tchecoslováquia, apreendendo as excelentes indústrias de tanques e munições dos tchecos. Os alemães comandam mais de 1.200 aeronaves, 800 tanques e veículos blindados e 600 mil rifles. Encorajado pela falta de ação dos aliados, Hitler ocupa o resto da Tchecoslováquia. O passo final da preparação alemã para a guerra é sinalizar um pacto de não agressão com a União Soviética em agosto de 1939. Os dois países concordam em dividir a Polônia. Secretamente, ambos os lados estão se preparando para lutar um contra o outro, mas o pacto dá a Hitler recursos para lutar primeiro com outro inimigo. Em 1º de setembro de 1939, impressionantes tanques alemães e tropas seguem para a Polônia. A invasão começa. A Alemanha pode implantar mais de 5.000 tanques e perto de 4.000 aeronaves contra um exército polonês muito menor. Em resposta, o Reino Unido e a França declaram guerra. A Europa é mais uma vez mergulhada na guerra. No papel, as potências do eixo parecem muito mais fracas do que o poder econômico dos aliados. Os aliados têm um território muito maior, mais do que o dobro da população e um PIB muito maior do que o eixo mesmo em 1939, antes de a União Soviética e os Estados Unidos se juntarem à guerra. Em outubro, os exércitos de Hitler conquistaram toda a Polônia Ocidental. A máquina de guerra alemã agora pode aproveitar a comida polonesa, a matéria-prima e os trabalhadores. A economia da Polônia pré-guerra vale 148 bilhões de dólares na moeda atual. A França e a Inglaterra lutam para acompanhar. Eles precisam urgentemente mobilizar sua mão de obra, os materiais e, acima de tudo, o dinheiro para aumentar o tamanho de seus exércitos e se preparar para a próxima fase do combate. Novos impostos são introduzidos sobre compras no Reino Unido, que começa em 1933 e sobe até 100% em 1943. Nós temos que entender a Segunda Guerra Mundial também como um conflito de sistemas, significando não só sistemas políticos, mas também sistemas econômicos. Houve um debate sobre se você deixa que forças do mercado ou planejamento central dirijam uma economia. Agora, os soviéticos, é claro, optaram principalmente pelo planejamento central com alguns mecanismos de mercado. Nas economias ocidentais, eram principalmente mecanismos de mercado com algum planejamento central. Com os exércitos aliados correndo para se preparar e civis pela Europa vivendo com medo, os alemães inauguram uma nova terrível fase da guerra. Abril de 1940. 136 divisões do exército alemão derrotam rapidamente Dinamarca e Noruega. Em seguida, colocam seus olhos na Holanda, Bélgica e França. A França tentou se preparar para a invasão, mas é derrotada pelo ataque nazista. A Alemanha adota um novo método mortal de luta envolvendo a combinada de tanques, artilharia automática e infantaria mecanizada, trabalhando em estreita coordenação com a temida Força Aérea, a Luftwaffe. Esta força intransponível se chama Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. A surpresa foi a velocidade. Quanto rápido foi. A França capitulou e ninguém tinha planejado que a França capitulasse daquele jeito tão rápido. A Alemanha tem construído suas forças armadas de forma constante desde 1933. Em 1939, 42,7% de todos os gastos do governo são dedicados à defesa. Novos tanques e veículos blindados são a maior parte desse custo. Nem as tropas francesas nem os exércitos ingleses são capazes de resistir às táticas alemãs e suas habilidades de combate. Agora, toda a estratégia, particularmente para a França e a Inglaterra, se considerarmos a Europa, foi absorver os choques iniciais e vencer a longa guerra. Esta foi sempre a estratégia aliada. Com a retirada britânica de Dunkerque e a rendição da República Francesa em 22 de junho de 1940, uma longa e terrível ocupação começa. A Alemanha espera explorar os territórios ocupados para financiar seus esforços de guerra.
Uma coisa é capturar pessoas e territórios, mas ser capaz de explorar isso leva muito tempo. E eu acho que um exemplo excelente é as fábricas de aeronaves francesas e holandesas. Você pode ter essas fábricas, mas como vai fazer essas pessoas trabalharem para você com uma invasão e a opressão da ocupação para produzir algum entusiasmo? Acha possível? Os nazistas trabalham para extrair 40% do PIB francês e holandês e dedicam isso ao esforço de guerra alemão. São mais de 250 bilhões de dólares na moeda atual. Em junho de 1940, a Itália fascista também se junta ao conflito, declarando guerra à França e à Inglaterra. A Itália logo lança sua própria guerra paralela e segue para conquistar primeiro a Grécia e depois a Iugoslávia. A guerra veio muito mais rapidamente do que a Itália poderia gerenciar ou se preparar para a situação. E acima disso, você tem de lembrar que a Itália foi envolvida em 2 guerras antes da expansão da Segunda Guerra Mundial na Europa, em 39 e 40. O esforço de guerra italiano logo entra em dificuldades e em 1941 as tropas alemãs têm de ser destacadas para os Balcãs e norte da África para ajudar seus aliados italianos. No norte da África, o marechal de campo Erwin Rommel comanda mais de 500 tanques e 100 mil homens, mas a máquina de guerra britânica se preparou bem. O general Bernard Montgomery e seus aliados têm 2 vezes mais tanques, tropas e aeronaves do que os alemães. Em outubro de 1942, as forças britânicas, australianas e canadenses conseguem uma vitória-chave em El Alamein, na costa mediterrânea do Egito. Os custos humanos da guerra rapidamente começam a se acumular. Mas assim como as baixas no campo de batalha, nós também vemos um aumento significativo em atrocidades deliberadas cometidas pelo regime nazista. Seu principal alvo é o povo judeu da Europa. De 1933 em diante, o regime se beneficiou economicamente de sua perseguição aos judeus. Os judeus tinham que pagar mais de 90% de impostos na sua moeda se eles desejassem sair da Alemanha e mesmo aqueles que ficaram pagaram 20% de impostos sobre todos os seus bens a título de expiação. Os negócios dos judeus foram sequestrados. O Estado confiscou entre 10 e 15 bilhões, cerca de 220 bilhões de dólares na moeda de hoje, que seriam usados para financiar o Holocausto. Não foram apenas os judeus, foram também os ciganos e Roma. Quando a guerra no leste começou, o plano audacioso, a ideia era que a Alemanha estava planejando reassentar alemães nas áreas ocupadas no leste e na Polônia e na Rússia. E também reunir não apenas os judeus, mas todo polonês e todo russo, colocando-os em trens e usando-os como trabalho escravo. Em 1942, Hitler e seu Estado-Maior se reuniram em Berlim em uma mansão em Wannsee para planejar o que eles chamaram de a solução final para a questão judaica. Isso significava desenvolver uma abordagem sistemática e sem precedentes para o extermínio em massa. Mesmo os genocídios que ocorreram depois disso, como o Khmer Vermelho e Ruanda, esses não foram nada comparados com o que a Alemanha fez. Foi uma máquina de guerra industrializada. O Holocausto é um enorme investimento financeiro. Construir e administrar os campos, assim como reunir e deportar judeus para toda a Europa ocupada, é caro. Hitler está determinado a pagar por isso com o dinheiro judaico. Com os lucros do trabalho escravo dos campos de concentração, as propriedades roubadas e mesmo os dentes, ossos e partes dos corpos dos prisioneiros assassinados. Os campos geram um lucro de 450 milhões de dólares em 1944. Os campos de extermínio são construídos em lugares como Auschwitz, Birkenau, Chełmno, Treblinka e Sobibór. Em 1944, a câmara de gás de Auschwitz sozinha pode matar 6.000 pessoas por dia. Os nazistas são os únicos culpados envolvidos com os crimes de guerra aterradores.
As atrocidades japonesas na China também são difíceis de superar. A maioria dos historiadores afirma que por volta de 12 milhões de chineses morreram na Segunda Guerra de 1931 a 45. Mas o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, afirma que o número é realmente de 35 milhões, até mais do que as perdas soviéticas. O trabalho escravo no lado japonês incluiu também trabalho escravo sexual. Então, os japoneses levaram muitas mulheres coreanas para as tropas japonesas como prostitutas. Isso teve um alto custo para os coreanos a longo prazo. Também porque essas mulheres ficaram traumatizadas, tremendamente traumatizadas pela Segunda Guerra Mundial. A guerra eclode não apenas em terra, mas também no mar. No começo da Segunda Guerra, as marinhas opostas foram pegas em um período de transição. Submarinos e porta-aviões se tornarão as embarcações navais mais importantes nesta guerra. No Mar do Norte, os submarinos alemães desfrutam do que é conhecido como Tempo Feliz, enquanto seus torpedos causam estragos nos comboios de suprimentos do Atlântico. Estas frotas mercantes protegidas por navios militares são uma salvação vital para os britânicos. Em 1941, somente a Grã-Bretanha importa mais de 6 milhões de toneladas de ferro, aço e minério de ferro, 13 milhões de petróleo e mais de 5 milhões de toneladas de trigo. A ofensiva dos submarinos alemães é fundamentalmente parte da guerra econômica. O plano era usar os submarinos em grupos compactados para cortar o fornecimento externo para a Grã-Bretanha. O sucesso rende números impressionantes para as frotas de submarinos. Em 1942, eles afundam 7 milhões e 700 mil toneladas. A economia de guerra alemã vive uma espécie de milagre econômico, usando milhões de trabalhadores escravos para aumentar a produção. O tempo de produção do submarino cai de 42 semanas para 16. Os submarinos ganharam algumas vantagens muito cedo e vitórias impressionantes. Mas a verdade é que, como todo esforço de guerra do eixo, o sucesso inicial foi anulado pelo planejamento e recursos superiores dos aliados. Os alemães simplesmente não conseguiram afundar suficientes navios aliados para vencer a guerra. Era impossível. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a guerra se expande ainda mais. Para o Japão, as matérias-primas são um problema permanente, assim como as ilhas nativas têm somente quantidades limitadas de matérias essenciais como ferro, carvão ou comida. Desde 1937, o Japão tem estado em guerra com a China, em um esforço para construir um império gigantesco, mas os conflitos em curso exigem cada vez mais recursos. No Pacífico, o controle das ilhas é crítico. O embargo do petróleo americano contra o Japão, lançado em agosto de 1941, é a última gota. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão reage. Quando Pearl Harbor foi atacado, o custo era tão alto para o Japão e o seu cálculo econômico que eles não podiam se dar ao luxo de não atacar. Os americanos ficaram absolutamente chocados pelo ataque surpresa de Pearl Harbor, que na época aconteceu sem uma declaração oficial de guerra. Uma das coisas notáveis sobre o sucesso japonês em atacar Pearl Harbor, a surpresa do ataque, é claro, foi que o porta-aviões não estava no porto. Então eles foram poupados. Eles tinham danificado 4 navios de guerra americanos, afundado 4 outros e alijado a frota do Pacífico. A Marinha Americana e a Frota Americana do Pacífico precisavam de tempo para reparar e reconstruir suas frotas, seus navios, os estaleiros das docas e tudo mais. Os japoneses irão ocupar com sucesso a costa sul da Ásia e poderão aproveitar os recursos locais. Os recursos não significavam só matéria-prima, mas também seres humanos, pessoal, prisioneiros de guerra, trabalhadores forçados. Só como um exemplo, os japoneses usavam prisioneiros de guerra para sua própria indústria. E os japoneses não teriam sido capazes de continuar a lutar na guerra sem esses recursos dos territórios ocupados.
Mas em junho de 1942, os marinheiros americanos conseguem uma vitória impressionante na Batalha de Midway, destruindo 4 porta-aviões japoneses e 292 aeronaves. A Batalha de Midway foi uma derrota chocante para a marinha japonesa, com altos custos. Por um lado, os americanos afundaram a parte principal da marinha japonesa e os porta-aviões japoneses, mas muito mais importante foi o custo humano. Enquanto os japoneses construíram mais de 500 grandes navios novos durante o conflito, a América construiu perto de 9 mil no mesmo período. Os porta-aviões custaram por volta de 78 milhões de dólares. Uma única embarcação tinha por volta de 90 aeronaves embarcadas. Os planejadores americanos subestimaram o custo da guerra naval. Nunca houve qualquer plano para a quantidade de navios que nós adquirimos, que em última análise seria necessário para retornar às Filipinas ou qualquer das ilhas que os japoneses tomaram, e fazer uma campanha de assalto da ilha para colocar o Japão de joelhos. O orçamento anual da Marinha Americana sobe de 634 milhões em 1939 para 29 bilhões em 1945. No total, mais de 107 bilhões são gastos com a Marinha entre 1941 e 1945, que são mais de 14 trilhões de dólares na moeda de hoje. A América produz 77 submarinos classe Gato a um custo de 2 milhões e 850 mil dólares cada um. Estes submarinos atingem estatísticas importantes. Eles são responsáveis por 55% das perdas da Marinha Mercante do Japão, afundando mais de 2.000 toneladas de produtos. Os aliados tinham uma estratégia de estrangular recursos e destruir as economias, particularmente da Alemanha e do Japão. Então, no leste da Ásia, por exemplo, a Marinha Americana montou uma campanha submarina para destruir os transportes japoneses, para negar às ilhas as matérias-primas necessárias e para neutralizar os exércitos na China vindos do Japão continental. Os bloqueios navais liderados pelas frotas submarinas aumentam a fome vivenciada nos países do eixo, já enfrentando rigoroso racionamento. As calorias ingeridas caem rapidamente. No final da guerra, a maioria dos trabalhadores alemães estão consumindo apenas 1.400 calorias por dia. Em 1943, a Alemanha e o Japão estão cada um gastando 70% do seu PIB em seu esforço de guerra, deixando pouco dinheiro para alimento, combustível ou qualquer outra despesa, incluindo escolas, hospitais ou infraestrutura. O Império Japonês nunca foi preparado para uma guerra longa, eles só foram preparados para uma guerra curta contra os países ocidentais, em particular para Admiral Yamamoto. O cérebro de Pearl Harbor era muito claro que o Japão nunca poderia vencer uma guerra contra uma nação economicamente poderosa como os Estados Unidos da América. Na terra ou no mar, a guerra aérea utiliza milhares de homens e máquinas e milhões de dólares. Todas as nações em guerra aumentam sua produção e treinamento para expandir e modernizar suas forças aéreas. A equipe está de volta às Filipinas em busca de novas respostas. Estamos na montanha, pessoal. Seguindo as pistas do tesouro do general japonês Tomoyuki Yamashita. Minha nossa. Uau, esse lugar é muito mais perigoso do que eu imaginei. Continue perto da investigação nos episódios inéditos de O Ouro Perdido da Segunda Guerra Mundial. Esta noite, às 10h30, no History 2. Muito mais história. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos. Nem tão macio, nem tão firme. Ideal para todos os jeitos de dormir. O colchão mais premiado da Europa. Teste em casa por 100 noites. Satisfação total ou seu dinheiro de volta. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora.
Conheça Rochedo, o estimulante sexual natural da estrela viva. Você está precisando de mais disposição, melhorar o seu desempenho sexual? Aumente os níveis de testosterona naturalmente com Rochedo, um suplemento natural que vai ajudar a melhorar o seu desempenho sexual. O Rochedo vai ajudar a melhorar sua circulação sanguínea, dando mais energia e apetite sexual. Aumente sua disposição física, mental e sexual com Rochedo, o estimulante sexual da estrela viva. Ligue agora para a nossa central e adquira o kit do Rochedo e ganhe um brinde exclusivo. 0800 500 9977 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp. 11 99431 5830. Volte a ter mais energia e prazer. E o melhor, usando um suplemento natural. Não perca tempo e ligue agora e adquira o seu kit do Rochedo estimulante sexual e em poucos dias você verá a diferença. Vida sexual mais feliz e saudável é com Rochedo, o estimulante sexual da estrela viva. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Em 1940, durante a Batalha da Grã-Bretanha, a Alemanha tenta neutralizar o avanço da Força Aérea Real com a invasão cruzada. Entre setembro de 1940 e maio de 1941, mais de 18 mil toneladas de bombas são lançadas só em Londres. E em alguns meses, mais de 8 mil bombardeios individuais são lançados. Dezenas de cidades são bombardeadas dia e noite. Todo o edifício parecia estar pegando fogo e, à distância, as chamas iluminavam o topo da catedral. Eu olhei ao redor para ver se podia ver alguma das garotas com quem eu tinha vindo, mas as bombas estavam caindo e eu precisava me abrigar. Durante o bombardeio da Grã-Bretanha pelos nazistas, o que eles passaram é a extraordinária resiliência do povo. Os custos são altos. Por volta de 43 mil civis são mortos e pelo menos 2 vezes mais são feridos, mas os britânicos resistem. Este é o conceito de guerra total na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que os civis são alvos, que eles podem ser explorados e que eles deveriam ser explorados como um alvo de oportunidade não diferente de uma fábrica ou de um tanque. Logo, o bombardeio se torna a primeira arma capaz de aguentar as operações de ofensiva contra a fortaleza europeia. Somente os britânicos e os americanos investiram em desenvolver o bombardeiros de longo alcance de 4 motores. É uma arma nascida no fervor para bombardeio estratégico. Você está pensando sobre o custo da guerra e a complexidade das máquinas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, vai pensar que são os e as aeronaves as armas principais e que os americanos estavam se preparando para isso há algum tempo. Como a guerra dos submarinos, o bombardeio estratégico também foi uma forma de guerra econômica. Na Europa, toda a estratégia aliada foi a premissa no bombardeio e a destruição da economia da Alemanha. E isso teve sucesso em combinação com o avanço dos aliados no oeste e os soviéticos no leste. Em 1943-44, a destruição da rede de transporte alemã, a rede de trens, as fábricas alemãs, a capacidade da Alemanha para abastecer sua economia foi fundamental para a vitória. A guerra aérea demanda ainda mais recursos materiais. A Alemanha não pode acompanhar. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética podem produzi-los em separado. Bombardeios custam um preço humano terrível. Em fevereiro de 1945, os aliados lançaram um controverso ataque contra a cidade de Dresden, na Alemanha. Mais de 25 mil civis são mortos após os britânicos e americanos lançarem por volta de 4 mil toneladas de explosivos e bombas incendiárias no centro da cidade. Quase a mesma quantidade de alemães são mortos em uma única noite em Dresden como de londrinos em todos os 9 meses da Blitz sobre Londres. Bombardear Dresden é realmente visto como um desses exageros dos britânicos. Que os britânicos não tinham que fazer isso, que era algo que era mais uma punição e um castigo como oposição a propósitos militares práticos. Na noite de 9 de março de 1945, a Força Aérea dos Estados Unidos lança um bombardeio em Tóquio com o nome cifrado de Operação Meeting House, o mais devastador bombardeio da história.
Por um período de mais de 2 horas, 279 bombardeiros B-29 lançaram 1.665 toneladas de bombas incendiárias sobre Tóquio. Pelo menos 100 mil civis são mortos pelo fogo que se segue. As bombas incendiárias de Tóquio tinham a intenção de acabar com todas as indústrias que eram descentralizadas, todas as fabricações dos diferentes materiais de guerra que eram feitos fora das fábricas centrais. A maior parte de Tóquio foi completamente incendiada, literalmente até o chão e completamente destruída. Os custos maiores foram também uma série de custos psicológicos. Essas bombas incendiárias traumatizaram todo o povo japonês. Nada disso teria sido possível sem o enorme poder econômico dos Estados Unidos. Fábricas deixadas como subutilizadas pela depressão se transformam em arsenais. E mais de 4 milhões de mulheres se juntam à força de trabalho. Os Estados Unidos geram um PIB de cerca de 1,5 trilhão na moeda de 2019. Os Estados Unidos e sua enorme e segura capacidade produtiva foi o coração da Aliança Marítima Global que venceu a Segunda Guerra Mundial. É uma incrível história de produção industrial. E nós tendemos a subestimar o quão complexo isso foi. Os Estados Unidos e a União Soviética produzem cada uma notável marca de 12 milhões de rifles durante a guerra, junto com mais de 100 mil tanques cada. Os aliados produzem comparados ao eixo 7x1 em aço e 47x1 em petróleo. Os alemães lutam com apenas 47 mil tanques versus 227 mil dos aliados, 116 mil armas versus 915 mil e 350 mil caminhões versus 3 milhões. Os japoneses tentam manter poderio marítimo produzindo 13 porta-aviões. Os americanos produzem 137 através do sistema de leasing. Os Estados Unidos apoiam o Reino Unido, a China, a União Soviética e outros aliados com alimento essencial, petróleo, navios de guerra, veículos e armas, com um valor total de 50 bilhões e 100 milhões de dólares, por volta de 550 bilhões na moeda atual. Isso representa mais de 10% dos gastos totais americanos na guerra. As economias fascistas não podem competir. Se quiser entender a contribuição americana para a guerra, deixe-me lhe dar apenas um pequeno fato. Em 43, a companhia de motores Ford produziu mais armamentos, mais munições do que a Itália. Esta enorme disparidade econômica entre os aliados e o eixo será crítica na frente. Em 1941, Hitler faz uma escolha ideológica fatal: atacar a União Soviética. A Operação Barbarossa, como foi denominada, se torna a maior invasão da história. Começando em 22 de junho de 1941, um número surpreendente de 4 milhões de homens, 3.500 tanques, 600 mil veículos motorizados e 5 mil aeronaves são destacados em um ataque ao longo de um vasto fronte de 2.900 quilômetros. O plano completo de Hitler, e mesmo suas diretrizes, ele expôs no livro Minha Luta, e também o que ele disse em muitos de seus discursos, e mesmo como ele organizou suas forças orientais. O que acontece é que Hitler precisava de Lebensraum, ele precisava de espaço vital. Hitler está obcecado com a necessidade de mais terra. Isso irá compensar pela falta de produtividade da agricultura da nação alemã. Há uma intenção econômica atrás do ataque nazista no leste. Nas primeiras semanas do ataque, as unidades Panzer avançam mais de 60 quilômetros por dia. Hitler prevê a vitória em 8 semanas. Mas os confiantes alemães estão despreparados para a produção de guerra dos soviéticos. A União Soviética construiu um exército gigantesco com quase 5 milhões de homens prontos para lutar em 1939 e 20% do PIB dedicados à defesa. A rápida industrialização sob Stalin, que acontece desde o fim dos anos 20 até o início da guerra, foi fundamentalmente impulsionada pela criação da União Soviética como uma potência militar de classe mundial. Em 1939, a União Soviética produz 2 vezes mais munições do que tinha em 1937 e o número mantém o crescimento. Ela gasta 1,6 bilhões de dólares por ano apenas com munições, 2 vezes mais do que os Estados Unidos e o Reino Unido juntos. Os russos focam na quantidade e na uniformidade, permitindo a produção em massa de seus tanques T-34.
Era um tanque perfeitamente funcional que poderia ser produzido em larga escala e usado pelo tipo de recruta que estava sendo treinado para ele. E usados com enorme efeito. Se você tem 2, 3, 4 desses para cada tanque alemão, novamente o resultado é bastante claro. De 1941 a 1943, o preço de uma unidade de T-34 cai de $54 mil em 1941 para $38 mil e depois para $27 mil. Graças a técnicas de produção maciça e pagamento muito baixo aos trabalhadores, não apenas fazem o custo cair, como o tempo de produção é cortado ao meio. Em 1943, 1.300 T-34 são produzidos por mês, mas no final da guerra, 57 mil tanques são produzidos. A indústria nazista não pode competir. É importante lembrar que, apesar da invasão em junho de 1941, a União Soviética superou a Alemanha em todas as categorias de armas importantes durante a guerra. Finalmente, os alemães enviam seus impressionantes novos tanques Tiger e Panther para o fronte oriental. Os Tiger são 2 vezes mais caros e levam o dobro do tempo para serem construídos, assim como os modelos Panzer mais antigos. Então, apenas 1.350 tanques Tiger são produzidos. Você tem que olhar para trás e pensar o quanto notável foi essa conquista para a União Soviética. Lutar e vencer a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. A chamada Grande Guerra Patriótica por uma razão. Ao invés de a União Soviética colapsar dentro de 6, 8, 10 semanas, o que os planejadores alemães pensaram que aconteceria, a União Soviética não apenas sobrevive àquela investida inicial, como revida. O assalto alemão na Rússia está agora longe da Guerra Relâmpago. O ataque na cidade de Stalingrado começa no verão de 1942 e dura mais de 6 meses. Os soviéticos vencem, mas Stalingrado se torna a mais sangrenta batalha da história humana. Os alemães acreditam ter mais de 800 mil mortos, feridos ou capturados. Os soviéticos, mais de 1.100.000 soldados mortos, feridos ou capturados. A Operação Barbarossa falha em seu objetivo básico de eliminar os soviéticos da guerra. Em vez disso, a União Soviética se tornará o inimigo mais mortal de Hitler. Enquanto isso, na Europa, a onda da guerra está virando. Em julho de 1943, uma força conjunta de britânicos, americanos e canadenses desembarca na Sicília e, dentro de 6 semanas, conquistam a ilha. Mussolini é derrubado por seus próprios antigos partidários e, em 8 de setembro de 1943, a Itália assina um armistício e, no dia seguinte, as tropas aliadas desembarcam no território italiano. As coisas ficam cada vez piores para o eixo. Perder a Itália como uma aliada em 1943 é péssima notícia para a Alemanha economicamente. A partir da perspectiva alemã, a Itália era um trunfo enorme e vê-la como uma espécie de história em quadrinhos não é realmente fazer jus à história e ao que aconteceu. Como os aliados libertam a Itália, Roma está livre da ocupação nazista em 4 de junho de 1944. Roma é declarada cidade aberta para proteger sua herança cultural incalculável, mas para muitos lugares ao redor do mundo é tarde demais para salvar seus tesouros. Bilhões de dólares em danos são causados a edificações, obras de arte e monumentos ao redor do mundo. Os nazistas deliberadamente destroem a herança cultural. Os assim chamados Monuments Men, uma unidade militar britânica e americana dedicada a recuperar arte roubada, devolve 2,8 milhões de itens para seus proprietários por 14 nações em 1949. Mas é claro que outros milhões foram destruídos. Em junho de 1944, os aliados estão finalmente prontos para lançar seu maior ataque na Europa, a Operação Overlord, o Dia D. O mar estava agitado e o barco balançava enquanto seguíamos o coronel no desembarque. As balas estavam caindo muito perto de nós e um grande número de pessoas do meu próprio barco foram atingidas. Eu comecei a reconhecer homens feridos das companhias de frente. Alguns estavam mortos, outros lutando para rastejar para fora da água, porque a maré estava subindo muito rapidamente. Pouco tempo resta para escrever. Isso é sobre tudo. Sobre a existência ou o declínio da nossa amada pátria.
Como cada um de nós, soldados, conseguimos passar por isso, não importa muito. A coisa principal é que em breve poderemos obter uma paz justa e duradoura. O dia D inicia a implacável invasão dos aliados pela Europa. Eles alcançam a Alemanha e a cidade de Aachen em outubro. E finalmente, em abril de 1945, os russos alcançam Berlim pelo leste. Logo, os americanos e britânicos entram pelo oeste. Hitler comete suicídio. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende e a guerra na Europa termina. Mas no Japão, a guerra continua até agosto. No fim da guerra, os Estados Unidos lançam bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Aquelas bombas atômicas foram militar e moralmente terríveis. O exército americano começou a contar e disse, ok, se nós tivermos que invadir a ilha principal ou as principais ilhas do Japão, então teríamos que enviar aproximadamente 250 mil soldados americanos para invadir o Japão. Para conquistar o país, de 3 soldados, aproximadamente 1 perderia a vida. E por essa razão, eles jogaram a bomba. Em menos de 30 minutos, quase 90% dos 76 mil edifícios da cidade pegaram fogo e a maioria é destruída. 80 mil pessoas são mortas instantaneamente. A cidade nunca foi totalmente evacuada e dentro de um ano, mais de 60 mil pessoas morrem de complicações. Subitamente, um forte flash de luz me atingiu. E depois outro. Para minha surpresa, eu descobri que estava nu. Onde estavam minhas gavetas e camisetas? O que tinha acontecido? Todo o lado direito do meu corpo estava cortado e sangrando. Os custos financeiros das primeiras verdadeiras armas de destruição em massa do mundo também são muito altos. Os esforços das pesquisas dos aliados custam mais de 2 bilhões de dólares, que é mais de 20 bilhões de dólares em valores atuais. Dos 60 milhões de mortos, os Estados Unidos têm somente um pouco mais de 300 mil em combate, 400 mil no total. A Inglaterra tem a mesma quantidade. Mas quando você vê a União Soviética, os soviéticos perdem 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra. 27 milhões. A União Soviética paga o preço mais alto que qualquer outra força aliada. O número de suas baixas equivale a um 11 de setembro acontecendo todo dia por 24 anos. A guerra custa um total de 4 trilhões de dólares, dos quais 341 bilhões são gastos só pelos Estados Unidos, enquanto a Alemanha gasta 270 bilhões e a Rússia por volta de 190 bilhões. Quando a guerra termina, o mundo volta sua atenção para o difícil processo de reconstrução. A destruição é incrivelmente custosa. Só a Polônia afirma que 54 bilhões de dólares de prejuízos são causados pela ocupação alemã. As forças derrotadas são obrigadas a pagar indenizações aos aliados. A Alemanha também envia ordens de pagamentos aos sobreviventes do Holocausto e suas crianças. 70 bilhões de dólares são pagos a partir de 1951, 20% menos do montante originalmente sequestrado. Através da Europa e da União Soviética, a devastação deixa milhões de desabrigados. 11 milhões de pessoas deslocadas e refugiadas na Alemanha lutam para voltar para casa. Cerca de 5 milhões de ex-prisioneiros de guerra soviéticos são libertados dos campos alemães. Cidades e vilas em toda a Europa e Ásia foram devastadas por batalhas em terra ou bombardeios aéreos e quase 50% de todos os edifícios foram destruídos na maioria das grandes cidades alemãs. Os governos começam a tentar reconstruir. Mesmo a maioria dos países vencedores estão economicamente em ruínas. A Inglaterra perde por volta de 25% da sua riqueza nacional pré-guerra. Em 1945, ela tem de emprestar enormes 586 milhões de dólares dos Estados Unidos para começar a pagar pela reconstrução. No final da Segunda Guerra, houve indenizações.
Houve julgamentos na Alemanha sobre o Holocausto e o Partido Nazista. E no Pacífico, a respeito do Tojo e os crimes cometidos pelos japoneses e os campos de morte da Manchúria. E também na China e no sudeste da Ásia. Além disso, nós não dissemos para o Japão e a Alemanha, tá, nós vamos ter de coletar incontáveis centenas de milhões de dólares de vocês todos os anos pelos próximos 20 ou 30 anos. Nós não fizemos isso. Nós demos dinheiro a eles. Em 1947, o secretário de Estado americano George C. Marshall anuncia o Programa de Reconstrução Europeia para recuperar as economias europeias através de ajuda e investimentos americanos. Para os Estados Unidos prosperarem, precisavam de parceiros comerciais internacionais. Ajudar a recriar uma Europa pacífica e próspera. Hoje conhecemos isso como o Plano Marshall. 12,7 bilhões de dólares são gastos para ajudar a reconstruir a Europa. Equivale a quase 100 bilhões de dólares nos valores atuais. A longo prazo, a guerra consolidou permanentemente a liderança econômica global dos Estados Unidos. As potências europeias nunca recuperariam suas posições pré-guerra. Mas, paradoxalmente, os antigos países do eixo tiveram os mais rápidos booms econômicos nas décadas de 50 e 60, enquanto o lado vencedor teve taxas lentas, embora ainda estáveis, de crescimento. Em contraste, a União Soviética reconstruiu sua economia usando os novos países ocupados na Europa Oriental. Um dos custos diretos da guerra foram ditaduras se estendendo desde os Bálticos até o Mar Negro por mais de 40 anos. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas a guerra mais terrível em termos de mortes e destruição e o que ela causou à Europa depois da guerra, mas em termos de futuro. Nós temos sorte de ter sobrevivido como espécie às consequências dela. Os custos reais são os rostos sem nome das pessoas que desapareceram do planeta. Nunca saberemos suas histórias, nunca saberemos o que elas poderiam ter conseguido. Diante do que pensamos serem as conquistas da guerra, ainda acho que carecem em significado quando pensamos no custo humano da guerra. Mas como vimos, a guerra é a guerra. A paz está garantida na Europa Ocidental, mas em outros lugares um novo conflito começa a surgir.